Qualquer um sabe tirar uma foto, mas só um fotógrafo profissional é que sabe criar uma foto. Você não sabe criar uma foto? Se você ainda não sabe, sou eu que vou te ensinar. Esse é mais um vídeo dessa série de vídeos que é um verdadeiro curso de fotografia online grátis aqui no YouTube. E no final desse vídeo eu vou te dar uma dica que vai te proporcionar colocar tudo isso que eu vou te ensinar aqui hoje em prática. Então, para você entender bem certinho, fica até o final, hein? Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aquilo que todo fotógrafo profissional sabe e que todo fotógrafo que quer se tornar profissional tem que saber. E com isso você vai ter a capacidade de mexer em qualquer tipo de câmera, seja profissional, seja celular. Você pode começar aprendendo tudo da fotografia com o seu celular e quando você quiser adquirir uma câmera fotográfica, toda essa parte mais técnica já vai estar resolvida. Você não vai olhar para a câmera como se ela fosse um bicho de 7 cabeças, que é isso que parece quando você não tem as informações que eu vou passar aqui para você hoje. Você compra uma câmera profissional e olha para ela e dá até uma tristeza no seu coração de tanta informação que tem ali, mas com você isso não vai acontecer, porque eu vou te ensinar tudo. E eu falei para você que era um curso de fotografia online grátis, né? Putz, mas eu acabei de ver que eu menti pra você. Não é grátis, não. Você vai ter que pagar. E o seu pagamento é: deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo das próximas aulas que eu vou trazer aqui para esse curso, né? Para você poder criar uma foto, você tem que aprender umas paradinhas que tem aí dentro da câmera, que tem dentro de toda a câmera, e no seu celular isso funciona de forma automática. Senão depois não tem como eu te ensinar várias técnicas, várias coisas que dá para fazer na fotografia que precisam dessa informação, precisa que você saiba dessas coisas. E se você tiver essa informação, você pode criar vários tipos de fotos bem diferentes. Como essas daqui, por exemplo, que são fotos que só são feitas se a pessoa souber disso tudo que eu estou ensinando aqui para você. Então existe algo na fotografia que se chama ISO. E como eu falei no primeiro vídeo dessa série aqui, quando eu falar ISO, você tem que lembrar de sensibilidade. Essa sensibilidade é uma sensibilidade à luz. Tipo assim, quando tem duas pessoas, né? Uma pessoa tem um olho mais claro e uma pessoa tem um olho escuro. Então, dormindo, por exemplo, no mesmo quarto que tenha uma janela e que tenha uma cortina assim que não seja blackout. Uma cortina assim que bloqueie um pouco a luz que vem de fora, mas nem tanto. Aí, a pessoa que tem um olho mais escuro, normalmente, se entrar um pouquinho de luz, ela não tem tanta sensibilidade à luz assim, então ela nem percebe praticamente. Agora, uma pessoa com olho claro, só um pouquinho de luz que entra, ela já na hora já percebe, porque parece que a sensibilidade é maior. Eu tô falando isso porque na verdade eu tenho olho claro também, meu olho é azul, mas eu uso essa lente aqui para disfarçar um pouco, né? Porque senão ia ser um sucesso muito grande. Então eu falo da minha própria experiência, sabe? Mentira, não tenho olho claro não. Mas eu já percebi que as pessoas que têm olho claro têm mais sensibilidade à luz. Que cor são seus olhos? Coloca aqui no comentário que eu quero saber. E fala pra mim se você já percebeu isso também, que as pessoas que têm olho claro têm mais sensibilidade. Escreve aqui nos comentários se você acha que é verdade isso ou se você acha que eu tô falando asneira aqui. Então tá muito fácil de você entender o que é ISO. Só basta você entender que o sensor fotográfico é um chip com fotodiodos sensíveis à luz que captam as ondas projetadas, convertendo a atenuação de ondas de luz refletidas em sinais elétricos. Mentira, você não tem que entender isso daqui não. Você só tem que entender que tem um sensor ali dentro da câmera que, tipo, capta a imagem. Se você for meio que da terceira idade, igual eu, assim, você vai saber que antes tinha os filmes fotográficos. Então, tipo, esse sensor é tipo os filmes fotográficos, né? Onde forma ali a imagem. E esse sensor, se você aumentar a sensibilidade dele à luz, ele vai captar mais luz, mesmo que o ambiente não tenha tanta luz. Igual uma pessoa com olho claro, assim, mesmo que só tenha um pouquinho de luz, a pessoa já percebe a luz. Então, se você aumenta essa sensibilidade ali desse sensor,
essa luz ela é percebida mesmo que seja pouquinha. Então, se você aumenta o ISO, você aumenta a sensibilidade à luz. Então, se o ambiente está escuro, você vai lá e aumenta o ISO, dessa forma você vai proporcionar à foto uma claridade maior. Então, uma das coisas que o ISO serve é para quando você estiver num ambiente com baixa luz, à noite, ou numa situação assim que entre pouca luz na sua foto, então você vai lá e aumenta e ele serve para que a sua foto não fique tão escura. Calma que eu ainda vou te ensinar a mexer isso aí no seu celular, mesmo que o seu celular seja meio fraco. Eu vou te ensinar, mas só no final, então fica até o final, hein? Mas assim, essa é a parte mais básica, assim, o ISO não serve só para quando estiver escuro ou quando tiver um ambiente com pouca luz, ele serve também para quando você mexer ali na velocidade da sua câmera e dessa forma, quando você mexe na velocidade, deixa uma velocidade alta, a sua foto fica mais escura, então o ISO tá ali também para conseguir ajudar numa foto desse tipo, que daí nesse caso nem sempre é um momento em que não tem luz, assim, é só por causa da velocidade que você colocou ali que faz a foto ficar mais escura. Se você assistiu o vídeo anterior, você não tá boiando, você tá entendendo o que eu tô falando, que é quando você aumenta lá a velocidade, a sua foto fica mais escura, então você pode ir lá no ISO e aumentar esse ISO. E daí para você fazer um tipo de foto como essa aqui, para você congelar assim um movimento, a sua velocidade tem que estar bem alta, então a sua foto vai ficar escura mesmo que você esteja num ambiente claro, e daí dessa forma você vai lá e aumenta o ISO para a sua foto não ficar tão escura assim. Uau, que legal! Então se uma foto estiver escura, é só eu colocar o ISO e tá tudo certo. Então, eu só te falei o lado bom de colocar o ISO. Agora eu tenho que falar o lado ruim. O ISO é só essa alegria toda até um determinado ponto, até um determinado número. Passando daquele número, a foto começa a ficar com aspecto de baixa qualidade, com algumas bolinhas ali, que hoje a gente chama de ruídos e antigamente com filme fotográfico a gente chamava de granulado. Então, a partir de qual número, de qual ISO que começam a aparecer esses ruídos? Porque assim, daqui a pouco eu já te explico, mas esse ISO aí é representado por número. Então, a partir de qual número que começa a aparecer esse ruído? Aí vai depender da câmera, porque daí depende do tamanho do sensor e do avanço da tecnologia que tem esse sensor. Quanto maior o sensor e quanto essa tecnologia for mais avançada, menos ruído vai ter numa foto. Então, o celular tem um sensor pequeno, comparado com uma câmera profissional, é bem menor. Justamente porque o celular é menor. E também de celular para celular também isso pode variar. Um celular pode ter um sensor maior, outro menor. E também essa questão do avanço dessa tecnologia, né? Um celular pode ter um sensor mais avançado, outro um pouco menos. Então, o celular que for um pouco mais avançado, o celular que tiver um sensor um pouco maior, ele vai proporcionar fotos melhores, mesmo que o ambiente tenha pouca luz ou a situação ali seja de uma foto com pouca entrada de luz. Então, mesmo assim, quanto maior for esse sensor e mais avançada essa tecnologia, é que essa foto vai aparecer com mais qualidade, mesmo que seja feita à noite, assim, com baixa condição de luz. Então, quanto maior e mais avançada essa tecnologia, melhor vai sair a foto. Aí aqui que você começa a ver isso se distanciar, essa coisa da qualidade da foto de um celular ou de uma câmera profissional, porque uma câmera profissional sempre vai ter um sensor maior, por causa do tamanho dela, né? Sempre vai ser maior que o de celular. Daí é aqui que você começa a ficar com bastante vontade de comprar uma câmera profissional. Porque não tem jeito, o celular sempre vai ter um sensor menor. E tem também a questão dos pixels, porque lá o sensor do celular já é pequeno. Daí os caras querem colocar 1 trilhão de megapixels ali num sensor pequenininho, e isso é outra coisa que também causa um problema e também proporciona mais ruído ainda à foto. Mas sobre esse assunto eu já falei nesse outro vídeo aqui, se você tiver interesse, dá uma assistida que eu vou deixar aqui no card. Se você se interessa por esse assunto de tecnologia, eu sempre indico aqui o canal do Dudu Rocha. O Dudu Rocha ensina muita coisa sobre celular, sobre tecnologia, e eu gosto muito de ficar assistindo os vídeos lá do canal dele. Então depois que acabar esse vídeo, escreve aí no YouTube Dudu Rocha e dá uma olhadinha lá no canal que você vai aprender bastante coisa também. Então faz assim, vai lá e vai aumentando o ISO aí da sua foto
E daí quando você vê que chega um ponto em que fica muito ruído, assim, fica uma qualidade que não é legal, aí você vai saber que mais ou menos ali é o ponto que a sua câmera consegue chegar sem causar muito estrago. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar como você vai mexer no ISO aí no seu celular, mesmo que o seu celular seja aí mais fraco. Mas antes, eu quero que você entenda que assim, tem muito mais coisa bem mais simples na fotografia do que essa parte aqui que eu tô te passando hoje. É lógico que você precisa aprender tudo isso aqui que eu tô te ensinando. Senão você nunca vai aprender como criar uma foto igual um fotógrafo profissional cria. Mas simultaneamente com esse aprendizado aqui, eu acho melhor você ir praticando coisas mais simples, como essa área da composição fotográfica. Quando você sabe as técnicas de composição, você pode não saber nada disso aqui que eu tô te ensinando e mesmo assim as suas fotos vão ficar maravilhosas. Então, se você tem vontade de melhorar o seu nível de fotografia, eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso de fotografia online que eu indico e que eu acho que vai ser muito mais rápido para você aprender aí e conseguir ter resultados muito mais rápidos. Então, para você mexer no ISO aí no seu celular, se o seu celular for mais recente e tal, você pode procurar aí na configuração da câmera e vai mexendo aí, fuçando na parte da câmera e ver se tem aí um modo que está escrito modo Pro ou modo manual, que nessa parte é onde você consegue mexer nesse ISO, mas assim, nem todos os celulares são iguais, né? E até eu já vi até celular que tem modo manual, modo Pro, mas não dá essa opção de mexer no ISO. Tem isso, pode acontecer isso também. Então daí você vai ter que dar uma olhadinha aí no seu para ver se o seu tem essa opção. E se tiver essa opção, comenta aqui, fala aqui nos comentários para mim se tem ou não tem, porque eu quero ficar sabendo assim, né? Se coloca qual é o modelo do seu celular, que eu queria saber qual tem, qual não tem. Fala aqui pra mim. Então vai ser uma parte que vai estar escrito ISO. Se não tiver escrito ISO, vai ser alguma coisa assim que vai estar representado por números, né? Só números inteiros ali. Normalmente começa com o número 100 e vai dobrando de números. 100, depois a segunda opção é 200, depois a terceira é 400 e depois 800 e assim sucessivamente. Mas tem muitos celulares que não começam assim, não começam do 100, começam do 50 e às vezes nem tem essa coisa de dobrando o número, ele coloca lá qualquer número. Então daí dá uma olhadinha no seu como é, mas provavelmente vai estar escrito ISO. Agora, se o seu celular não tem esse modo Pro, não tem esse modo manual, se ele é um pouco mais antigo também, ele não vai ter. Então o que você tem que fazer é entrar ali na Apple Store ou na Play Store e ver um aplicativo, baixar um aplicativo ali que seja assim, você vai escrever lá, modo Pro, ou modo manual, ou câmera no modo manual, sei lá. Coloca alguma coisa assim e procura um aplicativo que permita você mexer nessas configurações aí da câmera de forma manual. Ou se você quiser, o aplicativo que eu te indico para isso é o Lightroom. O Lightroom é um aplicativo de edição de fotos, né? Ele serve para editar fotos ali no celular, mas ele tem uma opção ali que é de câmera, que você pode mexer na sua câmera através dele e ele te dá as opções ali para você poder mudar esse ISO e mudar várias outras configurações ali, como se fosse um modo Pro, um modo manual mesmo. Eu ainda vou ensinar sobre esse Lightroom aqui para você, mas por enquanto vai mexendo nele aí e vai vendo tudo que ele pode te oferecer. E daí assiste o vídeo anterior que eu falei aqui, daí vai aí nessa forma manual de mexer na câmera e daí coloca lá uma velocidade alta, daí você vai perceber que a foto vai ficar escura, aí vai lá no ISO, coloca mais sensibilidade, aumenta esse ISO aí, daí você vai perceber que a foto vai ficar mais clara e daí vai fazendo seus testes, vai fazendo suas fotos aí, que mais pra frente eu vou te ensinar bem certinho como mexe em tudo isso daí pra você conseguir criar a foto do jeito que você quiser. Eu vou deixar essas duas opções de vídeo para você. Essa daqui é a playlist que eu falei, que tem um vídeo anterior dessa série e vai ter depois também mais vídeos dessa série de curso de fotografia. Muito obrigada por ter ficado até aqui, compartilhe esse vídeo com alguém e até o próximo vídeo.